Imagine a seguinte cena: um refúgio tranquilo no interior, onde o silêncio só é quebrado pelo canto dos pássaros, é invadido por duas convidadas que agem como se fossem as donas do pedaço. Não bastasse a sogra se instalar com a naturalidade de quem paga as contas, a cunhada ainda trata a anfitriã como se ela fosse a empregada da casa. Foi exatamente isso que aconteceu com Vera, uma mulher que, com toda a boa vontade, abriu as portas de sua casa de campo para a família do marido e agora se via refém de um verdadeiro reality show de mau comportamento. Tudo começou com um telefonema daqueles que já fazem o estômago embrulhar. Do outro lado da linha, a voz melosa de Alina Genadievna, a sogra, soava suspeitamente doce. Querida Vera, como vocês estão? A resposta cautelosa de Vera não foi à toa, ela conhecia bem aquele tom. E não é que a intuição estava certa? Sabe, minha filha, estamos tão cansadas da agitação da cidade. Será que não poderíamos passar uns dias na sua adorável casa de campo? O pedido, disfarçado de gentileza, era na verdade uma ordem velada. Vera, entre a educação e o desejo de dizer não, acabou cedendo. Afinal, como recusar a mãe do marido? Mas o que deveria ser um fim de semana tranquilo se transformou em um teste de paciência. Alina Genadievna, com seus cabelos tingidos de um vermelho berrante e uma postura de rainha destronada, chegou ditando regras: onde colocaria suas malas, qual quarto ocuparia, como se a casa fosse um hotel 5 estrelas à sua disposição. Já Irina, a cunhada, uma mulher de 30 e poucos anos com o humor azedo de quem nunca está satisfeita, não perdeu tempo. Ao avistar a sala impecavelmente limpa, torceu o nariz como se tivesse encontrado poeira em um palácio. Podia ter arrumado melhor antes da nossa chegada, soltou, enquanto Vera engolia seco o comentário. Ela sabia, para Irina, qualquer coisa seria motivo para crítica. O primeiro dia até que passou sem grandes tumultos. Vera preparou o jantar, todos comeram, assistiram um pouco de TV e se recolheram. Seu marido, André, até tentou animá-la, viu? Não foi tão ruim. Mas Vera conhecia bem aquele script. Sabia que a tempestade ainda estava por vir. E não é que ela tinha razão? No sábado, logo pela manhã, Alina Genadievna começou a reclamar do café da manhã. Omelete? Sério? Eu imaginei algo mais rústico. Que tal blinis, queijo fresco, suco caseiro? Vera, com a paciência já no limite, respondeu com uma calma estudada: da próxima vez, avise suas preferências com antecedência. Mas a sogra não estava ali para seguir regras, estava para impor as suas. André, percebendo o clima tenso, sumiu para o trabalho, deixando Vera à mercê das duas. Enquanto Alina se esparramava em uma espreguiçadeira com uma revista, e Irina folheava seu tablet com ar de tédio, Vera se ocupava das tarefas domésticas, ignorando os comentários ácidos que voavam soltos. Algumas pessoas simplesmente não sabem como manter uma casa aconchegante, disse Irina, enquanto devorava a porção generosa de frango assado que, minutos antes, criticara por ser calórico demais. No domingo, quando Vera lembrou que era hora de voltarem para a cidade, as duas fizeram cara de quem ouviu uma piada sem graça. Nós decidimos ficar mais uma semaninha, anunciou Alina, com um sorriso que mais parecia um desafio. O ar aqui é tão bom para minha pressão. Irina, é claro, apoiou. Sim, o médico disse que preciso de mais tempo ao ar livre. André, visivelmente desconfortável, tentou argumentar, mas bastou a mãe esboçar um pingo de lágrima nos olhos para que ele desistisse. Tudo bem, ficam. Mas na sexta eu venho buscar vocês, e não tem discussão. Vera, no entanto, já previa o pior. Ao sair de volta para a cidade na segunda-feira, levou consigo documentos e objetos de valor. Desculpa, murmurou André no caminho. Você conhece a minha mãe? Conheço, respondeu Vera, seca. Por isso levei nossos passaportes e as joias. Os dias seguintes foram de uma calma enganosa. Até que, na quinta-feira, o telefone tocou. Era Lina, com a mesma voz doce de sempre. André, filho, a despensa está vazia. Não poderiam trazer mais comida quando vierem nos buscar? Ele, incrédulo, lembrou que havia deixado mantimentos suficientes para uma semana. Ah, meu filho, você sabe como a Irina come, foi a desculpa esfarrapada. Vera suspirou. Sabia muito bem que aquelas duas eram capazes de devorar um supermercado inteiro se isso significasse prolongar a estadia. Mas o destino tinha outros planos.
Na sexta-feira, André recebeu uma ligação urgente do trabalho, uma reunião inadiável em outra cidade. Não vou poder buscá-las hoje, admitiu, olhando para Vera com um misto de culpa e esperança. Ela não disse nada. Apenas assentiu, já imaginando o que viria pela frente. Ao chegar à casa de campo, Vera encontrou Alina e Irina relaxando no quintal como se estivessem em um resort tudo inclusivo. A sogra, deitada em sua espreguiçadeira, nem se deu ao trabalho de disfarçar o desdém ao ver o pequeno saco de compras que Vera carregava. Finalmente! Já faz 3 dias que estamos aqui, e a geladeira está vazia, reclamou, como se Vera fosse a culpada por elas terem devorado tudo em tempo recorde. Era a gota d'água. Vera olhou para as duas, respirou fundo e soube, naquele exato momento, que aquela seria a última vez que sua generosidade seria confundida com fraqueza. O que elas não sabiam é que, dessa vez, a anfitriã não estava disposta a ceder. Nem um dia mais. Nem um minuto sequer. Irina, com um gesto teatral, jogou o resto da maçã que seguria na mão direto nos pés de Vera. Vai ao mercado, o que está olhando, cuspiu com desdém, afundando-se ainda mais na cadeira como se o mundo lhe devesse obediência. Foi nesse instante que algo dentro de Vera se partiu. 3 anos de humilhações engolidas, de sorrisos forçados e de concessões que só alimentavam mais desrespeito, tudo explodiu em um único segundo de clareza cristalina. Ela se agachou, apanhou o resto da maçã do chão e avançou em direção a Irina com uma calma que gelou o ar. Sem uma palavra, enfiou o pedaço de fruta entre os lábios entreabertos da cunhada, que se engasgou com a própria arrogância, tentando cuspir o que não podia mais recusar. Alla Genadievna saltou do shlong, o rosto vermelho de indignação. Como você se atreve? Gritou, mas Vera já tinha se virado, o telefone na mão. Após o terceiro toque, uma voz feminina e profissional respondeu, Táxi Express, em que posso ajudar? Boa tarde. Preciso de um carro. Agora. A voz de Vera era firme, sem espaço para réplicas. Ela ditou o endereço da Dasha e guardou o celular no bolso antes de se virar para as duas mulheres paralisadas pelo choque. Tem 15 minutos para arrumar suas coisas. O táxi as levará de volta à cidade. Alla Genadievna empalideceu. Você não pode nos expulsar. Esta é a Dasha do Andrei. É nossa. É nossa Dasha, corrigiu Vera, cortando-a com uma precisão cirúrgica. Comprada com o dinheiro que nós ganhamos. E eu tenho todo o direito de decidir quem fica aqui e quem não fica. Ela cruzou os braços, o olhar tão frio quanto o aço. 15 minutos. Ou chama a polícia e registra uma ocorrência por invasão de propriedade privada. Irina, finalmente livre do resto de maçã, pulou da cadeira, o ódio distorcendo seus traços. Vou ligar para o meu irmão. Ele vai te ensinar a respeitar a família. Ligue, Vera deu de ombros. Mas avise a ele que, se vocês não saírem agora mesmo, o próximo telefonema será para o delegado. A escolha é de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ninguém jamais havia falado com elas daquele jeito, muito menos Vera, a boazinha, a que sempre abaixava a cabeça. O tic-tac do relógio na parede soou como uma sentença. 13 minutos, lembrou Vera, secamente. Alla Genadievna foi a primeira a recuar, a máscara de superioridade desabando em pedaços. Vamos, Ira, murmurou, arrastando os pés em direção à casa. Não ficaremos onde não nos querem. Mas não sem antes lançar um último olhar venenoso por cima do ombro, como se Vera tivesse cometido o pior dos crimes, ousar dizer não. Dentro da casa, as vozes ecoavam entre xingamentos e telefonemas desesperados. Vera ouviu fragmentos da ligação de Irina a Andrei, sua mulher enlouqueceu. E o tom monótono da resposta do marido, que claramente não estava do lado delas. Exatamente 15 minutos depois, o táxi parou em frente ao portão. As duas saíram carregando malas, os olhos faiscando de ressentimento. Isso não vai ficar assim, sibilou Alla Genadievna ao passar por Vera. Conte ele todos os detalhes, sorriu Vera, sem se abalar. Cada palavra. Quando o carro desapareceu na curva, ela entrou na casa e olhou ao redor. Migalhas no sofá, copos sujos espalhados, uma montanha de louça na pia. E, no fundo da geladeira, surpresa. Uma franga assada intacta, queijo, presunto e legumes que, segundo elas, não existiam. Vera soltou uma risada amarga.
Para elas, vazio significava apenas que não havia caviar. Ligou a música alta, enrolou as mangas e começou a limpar. Cada panela esfregada, cada superfície enxuta era um peso a menos nas costas. Quando André chegou à noite, a casa cheirava a limpeza e a liberdade. Já sei tudo, disse-lhe ao cruzar a porta, o celular ainda na mão. Mamãe ligou. Vera o encarou, pronta para a batalha. Mas então André fez algo inesperado, sorriu. Um sorriso genuíno, aliviado. Sabe, eu queria fazer isso há anos. Só não tinha coragem. Ele a puxou para um abraço. Obrigado. Ela arqueou uma sobrancelha, incrédula. Você não está bravo? Claro que não. Seu riso foi contagiante. Elas me contaram a versão delas, mas eu conheço o script. A única coisa que lamento é não ter sido eu quem enfiou aquele resto de maçã goela abaixo da Irina. E assim, entre risadas e uma garrafa de vinho aberta na varanda, eles planejaram um verão sem visitas obrigatórias, sem olhares de reprovação, sem a sombra constante do dever familiar. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia deles e apenas deles.